Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas. É uma alegria muito grande chegar até você com um assunto tão importante que é o assunto de cálculo diferencial. Então, só para você se localizar, eu tenho um curso de cálculo que eu estou oferecendo para uma turma de 10 alunos e nós estamos aqui apresentando para você um extrato dessas aulas, assim, cortes dessa aula, para que você entenda como é que é a nossa metodologia e, de repente, se você se interessar, fazer parte de uma nova turma desse curso. Nesse corte de hoje, nós vamos trabalhar como que a gente lê uma tabela de derivadas e interpreta a forma de executar o cálculo diferencial em cima de uma função. E o outro ponto aí, um bônus muito interessante, que é a tal regra da cadeia, que nada mais é do que um processo lógico, um processo matematicamente muito bem fundamentado de você aplicar a derivada em cima de função composta. Lembra aquele negócio de função composta, f composta com g e por aí vai? Tem uma tal de função explícita, uma função implícita, que é justamente o que a regra da cadeia trata. Então, se eu fosse você, reuniria o meu material, organizaria a minha mesa de estudos, prestaria bastante atenção nesse vídeo. É um vídeo que vale a pena ser assistido e depois de ver tudo que foi desenvolvido aqui, partiria para a prática, para aquilo que é praticar o que foi desenvolvido. Beleza? O meu contato já está aqui embaixo e na descrição do vídeo também tem todos os detalhes de como você entender o que é que esse canal aqui do YouTube presta de serviço para você de forma gratuita, ok? Forte abraço, vou colocar aqui a mão na massa junto com a minha turma, que você tire muito proveito, bons estudos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Hoje eu queria entrar nas tabelas porque muita gente não sabe usar as tabelas, não é? E uma das coisas que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte: a tabela é para facilitar. Quando o uso da tabela é complicar, você não está usando a tabela da forma que tem que ser. É isso que a gente tem sempre que colocar na cabeça. Ó, putz, mas se a tabela é para simplificar e eu estou complicando com o uso da tabela, então eu tenho duas escolhas. Ou eu aprendo a usar a tabela, e aí com certeza ela vai facilitar a minha vida, ou eu simplesmente não uso mais a tabela e vou fazer tudo tendo que desenvolver desde o zero. O que eu acho que não é uma boa escolha, tá? Aqui, se a gente notar, eu não sei se dá para enxergar direito, porque eu estava olhando aqui essa figura, ficou com como chama? A resolução ficou ruim, tá? Dá para ver, né? Então, por exemplo, ó, olha esse 2 aqui, ó. Y é igual ao v. O que é que ele está dizendo? Eu tenho uma função y, por exemplo, poderia ser y de x. Poderia ser isso, y de x. Tem uma função u vezes uma função v. Quando eu derivo a função y, olha o que é que dá. A derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Foi exatamente o que nós fizemos nas questões anteriores. Só que aqui está escrito de uma forma que talvez complique o entendimento. Se olhar a 3, cara, é o quociente. Ó, a derivada de uma função que é um quociente é a derivada do numerador vezes o denominador menos a derivada do denominador vezes o numerador sobre o denominador ao quadrado. Pronto, a gente também aplicou essa. Só que às vezes a escrita, a forma com que está aqui, complica a nossa vida, beleza? Aí eu quero mostrar, eu vou falar sobre outras aqui, mas aí eu quero mostrar um negócio. Eu até apliquei aqui o uso dessa lâmina, não era para ser exatamente esta lâmina, mas vai ajudar para aquilo que eu quero mostrar. Deixa eu ver se eu encontro aqui fácil, né? Porque às vezes fica bastante complicado da gente entender. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar uma forma de outra tabela, trazer para cá para você entender onde é que eu quero chegar com o negócio. Então, por exemplo, deixa eu ver se ficou, ó, aqui, ó, dá para ver. Tá vendo, ó? A derivada em x de duas funções, u vezes v, é igual a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. É uma outra forma de escrever a mesma coisa. Certo? Mas talvez essa forma, frente
a essa que está aqui escrito na número 2 seja mais agradável essa segunda do que aquela que a gente estava lendo na nossa lâmina. Mas aí, o que é que eu sugiro? Ah, cara, então deixa eu catar na internet uma tabela que para mim faça mais sentido e que eu consiga interpretar o que está ali de forma mais simples e aplique nos problemas que eu tenho que aplicar. Então, talvez o problema seja esse, é a interpretação da tabela e não o uso da tabela, certo? Se a gente conseguir interpretar rapidamente, cara, aí nós vamos fazer muita coisa com a tabela sem precisar desenvolver todas as equações desde o início, que é complicado fazer isso. Ficar pegando desde o início para poder resolver. Tudo bem? E nessa daqui, que depois eu vou até colocar para vocês, deixa eu até ver aqui. Essa daqui eu vou baixar depois e vou colocar lá para vocês, mas tem tabelas que são incríveis. Tem tabelas que, por exemplo, olha essa daqui, como tá assim, fácil. E fácil de entender. Ó, quer ver? Ó, para a mesma situação, tá? Eu estou colocando aqui coisas de tabela para a mesma situação. Olha essa daqui como está bem mais fácil. Olha só, um produto derivado. Aí é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Quer dizer, são 3 formas diferentes para mostrar a mesma coisa. Ou seja, o problema não é o uso da tabela. O problema é eu identificar na tabela aquilo que eu estou buscando e entender que é aquilo. Essa é a grande questão. Então, tem livros que trazem tabelas que são desastrosas, a forma com que elas são montadas. Mas se você procurar na internet, você vai encontrar tabelas que são muito bem desenhadas. E essas tabelas vão te ajudar, assim, demais, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem uma aqui que eu estava procurando para ficar fácil o que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. Ah, essa daqui. Essa daqui já dá para a gente entender. Tá vendo essa 9 aqui, ó? Que tem assim, y igual a seno de u. E aí ele coloca, então, a derivada de y é igual a derivada de u vezes o cosseno de u, tá vendo? Então, é nisso que eu quero chegar hoje, que são as funções implícitas. Então, eu vou para cá primeiro e depois volto lá naquela lá, que é bastante importante, tá bom? Então, aqui o que é que acontece, ó? O que é que acontece aqui? É o seguinte. Deixa eu diminuir aqui essa tela, senão eu vou me perder. Pronto. O que é que acontece aqui, né? Tá vendo que eu tenho 2 funções, né? Eu tenho o seno e tenho a cotangente, certo? Eu vou modificar essa só para simplificar o que nós vamos fazer e depois eu volto para essa. Eu vou simplificar e vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma outra função, g de x, que é um pouco diferente dessa. Ela é assim, ó, seno de x mais meio cosseno de x, beleza? Então, ao invés de ser cotangente, é cosseno. Só para eu explicar uma coisa, aí depois eu volto para a original, tá? Beleza. Como que eu resolvo isso aqui? Então, nós estamos saindo do campo das funções polinomiais e estamos entrando aqui para um grupo seleto, vastíssimo, que chama função trigonométrica, que nas engenharias é pau de dar em doido, a gente encontra o tempo inteiro. Aí eu vou pedir o recurso aqui lá da tabela, que é o seguinte. Olha aqui, ó. No seno, o negócio vira um cosseno, tá vendo? Então, ela tá bem aqui, ó. Marcar em verde aqui, ó. No seno, ela vira um cosseno. Não se importe ainda com esse o derivado aqui, tá? E o cosseno, ele vira um menos seno, tá vendo? Ele tem um sinal menos aqui, ó. Menos seno. Beleza. Então, como que a gente aplica isso numa derivada? A gente aplica da seguinte forma, ó. Beleza, então sendo assim, a derivada de g, ela vai ficar assim, ó. Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. É isso. É só isso. Não precisa saber mais nada.
Basta isso aqui e você já resolveu tudo. Tranquilo? É, só isso, tá bom? Agora, olha que coisa interessante. Vamos pegar uma outra aqui. Aí lá vem, né? Vamos estragar o negócio. Tava tão bom. Vamos pegar assim, ó. H de x é igual a seno de 3x menos meio cosseno de 5x. Beleza? Então, você está vendo que agora eu não tenho mais só o x. Eu tenho 3x. Isso é função implícita. Então, nessa expressão do h, qual é a função explícita? A explícita é o seno. Então, eu sei que tem um seno rodando aí. Só que não é um seno de x. É um seno de 3x. Aqui é como se eu tivesse um negócio assim, ó. Veja bem, veja se você já não viu coisas desse tipo aqui, ó. Imagina o seguinte, eu tenho f de x igual a seno de x. E g de x igual a 3x. Beleza? Aí vamos dizer que o cara pede assim, então tá. Então eu quero que você faça f composta com g. E me deu o resultado. Bom, o que é composição de função? É você colocar uma função dentro da outra. O que é o f composta com g, ou fog? É f de g de x, tá vendo? Ó? Então, note que o g de x vai para dentro do f. Beleza? Agora, aonde? No lugar do x. Por que no lugar do x? Tá vendo que aqui de início, quem estava dentro do parênteses era só x? E agora quem está dentro do parênteses é g de x. Então, o que seria o f de g de x? Seria seno de g de x. Seria isso. Ó, no lugar do x, eu coloco g de x. Agora, e quem é g de x? Bom, g de x é 3x. Então, ó aqui o que é que eu tenho. Eu tenho uma composta. É uma função dentro da outra. Quando eu tenho essa situação, o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é o seguinte. Aí é o que ele está chamando de... Ele está chamando disso aqui, ó. Seno de u. Tá vendo? Ó, vamos lá na tabela para você ver que está lá escrito isso mesmo. Ó, aqui, ó. Seno de u. Beleza? Seno de u. Então, o que é que a gente faz aqui? Se a gente quiser derivar essa função, ele está chamando de y. Então, eu vou fazer exatamente isso para ficar igual ao que ele está colocando lá na tabela. Y é igual a seno de u. Onde y é uma função, o seno é uma função e o u é uma função. Por exemplo, o y seria esse cara aqui, ó. O seno está explícito e o u seria esse cara. Tá vendo? Então, o y é f e o u é g. E como é que eu derivo o y? Eu faço o seguinte, ó. Seno de u derivado vezes a derivada do u. Tá vendo? Eu tenho que fazer a derivada da interna. Isso é o que a gente chama regra da cadeia. Então, eu faço a derivada da explícita de quem está fora e multiplico essa derivada de quem está fora pela derivada de quem está dentro. Que é isso que aparece aqui na tabela, ó, se você perceber. Ó, aqui, ó. Olha o U' aqui, ó, tá vendo? Então, eu não faço só a derivada do seno que deu cosseno. Não é só isso. É também a derivada do U. E aí tem uma coisa que, para ligar os pontos, e por que quando é o seno de x não aparece essa derivada? É muito simples. Qual é a derivada de x? É 1. Então, na verdade, tem a derivada de x. Só que como a derivada de x é 1, ela não aparece. Porque vai ficar 1 vezes meio vezes seno de x. Pô, 1 vezes meio vezes seno de x é meio vezes seno de x. A gente não coloca o 1. Sacou?
Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Olha só que coisa interessante. A derivada do seno, sabemos que é o cosseno. Mas a derivada do 3x é 3. Então, isso aqui vai virar 3 cosseno de 3x, sacou? Então, ó, derivada do seno, cosseno. Mas e a derivada da interna? 3. Então, o 3 vem para fora. Aqui é a mesma coisa, ó. Menos... Opa, desculpa. Mais 5 meios seno de 5x. O que é que ocorreu? Vamos lá. Aqui eu tenho menos meio cosseno de 5x. A derivada do cosseno é menos seno. Então, ó, o menos bate com esse menos que está aqui na frente e vira mais, tá vendo? Sacou? E de onde que veio esse 5 que está aqui no numerador? Da derivada de 5x. É da derivada de 5x. Então, derivada de 5x é 5. Aí, esse 5 vai multiplicar 1 meio. 5 vezes meio é 5 meios. E o mais é porque a derivada do cosseno é menos seno.